Há algo que explica por que milhares de pessoas param para ouvir uma mensagem de fé. E o tempo simplesmente passa sem perceber. Hoje eu vou conversar com o padre Cedemir Valmor de Mello. Padre Cedemir, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, Fernando. Uma alegria estarmos juntos aqui. Tenho certeza que vamos fazer um programa junto, agradável, e vamos transmitir uma mensagem para todas as pessoas que estão em casa e que já têm o hábito de acompanhar o programa. É importante destacarmos logo nesse começo que eu estou falando com um colega de profissão. Um pouquinho, né? A gente já trabalhou um pouquinho no começo de comunicação e o padre sempre é um comunicador, o padre nunca deixa de comunicar, né? É verdade. Agora tem um detalhe também importante. O padre Cedemir, para conseguir uma entrevista com ele, ó, suado, difícil. Aí foi o seguinte, o pessoal já tinha feito um contato com ele, sem êxito, sem sucesso. Aí eu disse, deixa que eu falo com o padre Cedemir. Aí eu mandei uma mensagem para ele. E eu peguei, mandei lá um boa noite e tal, me apresentei, nada. Aí depois eu escrevi, padre, SOS, socorro, me ajuda. Bom. E aí o padre, na hora, conversou comigo pediu e disse, socorro. Meu filho, estou aqui, o que você precisa? Pedir socorro, a gente está sempre atendendo. É assim mesmo, padre? Uma das nossas missões é essa, socorrer as pessoas o tempo todo. Então, o padre ele tem essa missão. Na nossa missão é comparável, claro, guardadas as devidas proporções, a missão de um médico, de um agente de saúde. A gente cuida mais da saúde espiritual, o médico mais da saúde física, mas em algum momento as duas coisas, uma interfere na outra. E a gente está sempre ajudando, o tempo todo, 24 horas por dia, no ar, plantão absoluto. E importante também nós destacarmos aqui, falarmos que eu só usei esse recurso, padre, o senhor vai me perdoar, eu só usei porque a causa era nobre. Por uma boa causa. Uma boa causa. Não, mas é muito bom estar aqui, com certeza. Eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora e que vão acompanhar essa entrevista serão maravilhosamente, extraordinariamente abençoadas. Assim esperamos. Por aquilo que nós vamos conversar. Tomara que sim, Fernando. Durante esse nosso bate-papo. Primeiramente eu lhe pergunto então, como é que começou a sua jornada de fé? Jornada de fé, Fernando, eu sou de uma família que desde sempre, né, meus pais, meus avós cristãos católicos, meus pais cristãos católicos, e daí a gente faz aquele percurso natural de um cristão da doutrina católica, né, gente? Criança já é batizado, depois em torno de 10 anos primeira Eucaristia, 13, 14 anos crisma, e eu fiz todo esse processo. E só que depois da minha crisma, também como é uma coisa bastante natural, eu me afastei um pouco da igreja, né? Porque até ali, adolescência, o pai e a mãe mandam e a gente vai. Claro. Aí depois disso, passou esse período, aí a gente ganha uma certa autonomia, daí eu me afastei um pouco. Mas depois, já com 20 e tantos anos, a convite de um primo, eu voltei. Voltei para a igreja, me aproximei de novo, daí a gente começou a dar catequese juntos. Catequese é formação para as crianças que vão fazer Eucaristia. E daí eu não sei mais. Daí fiquei, claro, paralelamente fui fazendo toda a minha formação, né? Me formei, trabalhei e desde mesmo da época da crisma, lá com essa idade de 14 anos, 13, 14 anos, já havia assim um gosto, eu já gostava das coisas da igreja. Mas depois desse tempo que eu me afastei, aí, em torno de uns 10 anos longe de tudo, esfriou aquilo. Quando eu voltei a convite desse primo, tudo isso começou a trabalhar de novo em mim e foi indo, até que não teve mais jeito, mesmo depois de já formado, já trabalhando. Me formei em administração de empresas pela Universidade Federal, estava trabalhando nessa área muito tempo, mas depois eu revi tudo. Faltava alguma coisa, entende? Eu estava lá, atuava, ajudava também as pessoas, mas faltava alguma coisa. Daí reaproximar da igreja, das coisas de Deus,
me fez começar a ver de novo com outros olhos e daí só fui deixando acontecer. Quando eu vi, eu era padre e estava aqui na frente do Fernando. Que maravilha. No CameraCast dando essa entrevista. Para nossa alegria. Padre Sedemir, o senhor tinha quantos anos quando o senhor tornou padre? Eu me tornei, na igreja tem uma coisa que chama vocação adulta. Eu me tornei padre mesmo, eu já tinha 50 anos. 50 anos? Exato, mas eu comecei, porque a formação, o período de formação para um padre é longo, são 9, 10 anos, na média mínima, assim, tem gente que fica 16, 18, 20 anos. Mas a média são 2 faculdades, mais um período de estágio pastoral, dá em torno de uns 9, 10 anos, né? E mesmo depois de eu ter terminado esse período, eu ainda fiquei numa certa dúvida. E daí, antes de eu me tornar padre, eu pedi para fazer um período de missão para ver realmente, para confirmar, porque é uma vocação, né? Tu não deixa de ser padre, tu é padre 24 horas por dia. Então é uma vocação que tem um nível de exigência. E aí, mesmo depois de já formado, eu ainda fiquei numa dúvida. E daí, esperei um pouquinho e depois eu pedi para fazer uma missão e fui para o sertão da Bahia. E fui, a princípio, para ficar 1 ano, né? Para fazer aquele discernimento. E acabei... Se apaixonou, ficou mais. Fiquei 5 anos, Fernando. Fiquei 5 anos no sertão da Bahia, um lugar maravilhoso. E acabou que ainda vim ao final dos 5 anos lá, porque o nosso bispo, que é a nossa autoridade, né, a gente responde ao bispo na diocese, chamou para eu vir por causa dessa coisa, não, vamos decidir de uma vez, tu vai ficar padre, não vai ficar padre, volta para a diocese. Eu voltei, mas eu já estava com planos de continuar mais um tempo lá ainda. Mas ele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí hoje você está com 56. 56. Já é 6 anos padre. 6 anos de padre. Mas um trabalho que já é realizado há muitos anos. Há muito tempo. Há uns 30 anos, assim. 30 anos. 30 anos assíduos, assim, desde aquela retomada, depois desde o processo de formação, são 30 anos. O senhor é um manezinho da ilha, natural do Rio Vermelho, trabalhou, como eu falava aqui, ao se referir ao colega de profissão, porque ele trabalhou numa emissora aqui da nossa região, né, num grupo forte de comunicação, lá ficou 9 anos. 9 anos. Né, mas é claro que a vocação, por ser padre, falou muito mais alto e logo depois então deixou a emissora, deixou lá o grupo e foi, né, para nossa alegria e para a bênção de todos aqui da Grande Florianópolis. Hoje o senhor é uma das vozes mais ouvidas e uma das vozes mais queridas da nossa região. O senhor pergunta para o senhor, em que momento o senhor percebeu que a sua missão seria mesmo falar com tantas pessoas? Falar com tantas pessoas, eu acho que nem hoje eu não percebi ainda. Às vezes me assusta um pouco, né? Porque realmente tem bastante gente que ouve, e hoje através dos meios de comunicação também. Mas desde a época que eu estava com as criancinhas, né, dando catequese para criancinhas, era turminha com 10 criancinhas, com 15, né? Essa coisa de transmitir aquilo que para a gente é verdade de fé já encantava o meu coração. Aí eu fui trabalhar com jovens, grupos de jovens, ajudei a fundar grupo de jovens. Nós fazíamos uma coisa, Fernando, que chama retiros de espiritualidade. Participei de alguns. E eu rodava aí a diocese todinha de Florianópolis, entre Garopaba e Itajaí, pregando retiros todos os finais de semana, pregações para muita gente, né? E aí depois também, um pouco até a experiência que a gente teve nessa empresa de comunicação que eu trabalhei, eu comecei a participar e a gente ajudei, inclusive nos primeiros anos, uma comunidade de vida, que é um instituto católico, né? A gente pode, assim, fazer uma comparação com as congregações, como tem franciscanos, beneditinos. Hoje, uma nova realidade da vida são as comunidades de vida. E tem uma que foi fundada em Florianópolis, chama Comunidade Divino Oleiro. Divino Oleiro. E eu estou nessa comunidade desde o comecinho. Que dá nome à rádio. Que dá nome à rádio hoje, Rádio Divino Oleiro, Rádio Católica, que nós temos na Arquidiocese, que são 2 emissoras, uma em Florianópolis e uma em Balneário Camboriú. E aí, na época, quando a gente começou com essa comunidade Divino Oleiro, um dos carismas dessa comunidade, da comunidade católica Divino Oleiro, é suprir lacunas. Então, espaços onde a igreja
poderia ou deveria atuar, mas tem pouca gente atuando em nome da igreja, a gente vai e tenta atuar. E na época, isso anos 2000, aqui na Arquidiocese de Florianópolis, a igreja pouco se comunicava através dos meios de comunicação. Veja só. Então nós começamos, e eu tenho a graça de ter começado, um programa de rádio, na época chamava Rádio Gazeta, era aqui em São José, num prédio que era o prédio do Rei Bingo, na Avenida Central. Começamos ali um programa de 1 hora, semanal, era nos sábados. Depois dali a gente passou para a Rádio Santa Catarina, arrendamos, era 24 horas de programa na Rádio Santa Catarina. Depois Rádio Cultura, de Florianópolis, e hoje é a Rádio Divino Oleiro. E aí depois ainda abrimos mais um braço da Divino Oleiro em Camboriú. Tive a graça de dirigir por alguns anos, tanto a Divino Oleiro de Florianópolis, quanto a Divino Oleiro em Camboriú. E aí a gente amplia um pouco essa coisa da comunicação, né? Tem a Missa da TV, que até a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, que já existe há muitos anos, né? E tem o Padre Pedro Kehler também, que já há bastante tempo tem programa, mas aí faltava muito isso. E aí isso amplia muito o nosso alcance, né? Uma rádio, tivemos programa também na TV BV, hoje a gente ainda tem a missa na TV, mas a rádio ela amplia muito. E aí eu tive a graça também, depois de muito tempo, aí depois de ter sido ordenado padre, fiquei um tempo em Camboriú, trabalhei em Camboriú, e vim transferido para São José, para a Paróquia dos Sagrados Corações, que fisicamente é a maior igreja da região, uma igreja que cabe em 1000 pessoas sentadas. E aos pouquinhos, eu estou ali, vai fazer 5 anos, aos pouquinhos as pessoas vão vindo. Hoje realmente vem bastante gente, a gente se alegra muito. Tem um grupo muito grande conosco, né, que ajuda em todos os movimentos. O senhor sabe que existem profissões que têm segredos, né? O jornalismo, por exemplo, nós temos o sigilo da fonte. Sim. Então, quando alguém nos conta alguma coisa, e a pessoa contou e ela disse pra gente assim, olha, mas eu não quero que você diga meu nome porque eu posso correr algum tipo de risco, não quero que divulgue. O jornalista, ele, pelo Código de Ética, pela Constituição, ele tem o sigilo da fonte resguardado, você não precisa dizer para ninguém. O padre também. Também tem. O padre também tem o sigilo da fonte. Sigilo da fonte. Tem um sigilo, né? Então, se a pessoa, quando ela vai conversar com o senhor e ela vai pedir oração, vai pedir aconselhamento, né? Sim. Ela vai se confessar. Exato. O senhor também tem o sigilo, né? Sim. De não divulgar o nome dela, nenhum dado dela. Então, nem dado, nem aquilo que a gente conversou. Exato, né? Então eu digo para o senhor o seguinte, teve algum episódio marcante na sua vida, deve ter vários, mas algum que o senhor se recorde neste instante, assim, dessa sua... algum momento marcante desses momentos que o senhor teve aí com as pessoas na igreja? Algum episódio que o senhor diga assim, poxa, isso aqui me tocou profundamente, isso mexeu? Tem situações bem complicadas, Fernando, tem sim. Bom, são vários momentos também na vida do padre. São momentos que nós chamamos de momentos de orientação espiritual, pessoas que vêm em busca de uma orientação, né? Com vários dilemas. A gente fala assim, em muitos momentos nós lidamos com aquilo que é a periferia da existência humana, né? Aquilo que não aparece assim, né? Que não é o centro. Então aquilo que está mais guardado nas pessoas, né? E tem muitas situações que machucam muito as pessoas, muitas pessoas que são bastante feridas, né? E aí a gente lida com isso é muito íntimo das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, na direção que vai dar, porque pode ser definitiva na vida daquela pessoa. E tem que ter cuidado também com aquilo que a gente ouve, né? A gente não pode correr o risco de em algum momento comentar alguma coisa, né? Mas mais especificamente, Fernando, essa tua pergunta, assim, tem coisas, várias situações, assim, eu poderia lembrar de muitas, mas tem uma, porque daí tu começaste a tua pergunta sobre o sigilo, né? O sigilo, exato. Sobre o segredo. Então, tem um momento que eu me lembro que foi realmente bastante difícil, assim, que uma pessoa veio para confissão. E aí a confissão, nós temos que guardar o segredo de confissão, a gente não pode. Perfeito. E uma das faltas que essa pessoa confessou, eu fico assim até meio constrangido de falar, mas confessou crime de pedofilia. Olha. E a pessoa, ela estava assim,
demonstrava realmente arrependimento. Para uma confissão, né, o cristão católico ele vai saber, mas é bom, como a gente alcança muitas pessoas agora, para uma confissão, Fernando, são três critérios muito básicos para uma confissão. A pessoa tem que ter a matéria do pecado, ela tem que dizer para ti assim, eu errei em tal coisa, então eu cometi um crime de pedofilia, matéria do pecado. Ela precisa ter o arrependimento, eu estou arrependido, né? Isso me fez muito mal, tenho consciência de que fiz mal, e tem que ter o propósito, eu não quero mais fazer isso. Né? O arrependimento mesmo, né? Isto. E propósito no sentido assim, eu vou avançar para nunca mais voltar nisso, um propósito de nunca ir mais nisso, né? E aquela pessoa demonstrava tudo isso, então uma confissão válida. Só que aí tu não pode entregar aquela pessoa para a justiça, nada disso. Então a gente vai conversando com essa pessoa, pedindo, né, tentando levá-la a uma consciência, né, de reparação naquilo que for possível, porque é uma coisa muito complicada, mas reparar aquela falta. Então foi uma coisa que realmente, na época, sim, já faz alguns anos que isso aconteceu, me assustou bastante, assim. Colocou em xeque, né, aquela questão do o padre, o Sedemir cidadão, o sentimento e o padre Sedemir, né? Mas a gente tem que trabalhar muito isso. Um padre, Fernando, ele passa, às vezes assim, ó, a gente brinca até entre nós mesmos os padres, né? Então, padre, no mesmo dia, ele pode passar pela alegria de celebrar um batizado de uma criança, é uma felicidade, de celebrar um casamento, é uma alegria, de celebrar uma missa, e depois já de ter que fazer o sepultamento, às vezes de uma criança, às vezes de um jovem, de uma tragédia, às vezes acolher uma pessoa, às vezes passar por uma situação como essa, de uma confissão dessa, tudo no mesmo, são várias emoções no mesmo dia. Então a gente também precisa trabalhar bastante isso na gente. Por isso que a formação ela é tão demorada também, né? Então, porque é exigente, é uma função depois que vai exigir bastante. Se o padre ajuda pessoas no dia a dia, quem é que ajuda o padre? Ótima pergunta. E nós temos entre nós mesmos padres, sempre é aconselhável, né, e a maioria tem, o seu grupo de amigos, né, entre padres, que onde a gente vai discutir, partilhar as situações que são nossas, né? E não é uma coisa muito antiga, viu, Fernando? Mas de alguns anos, a formação, ela já também é acompanhada por médicos, psicólogos, às vezes terapeutas, né? Necessário. Sim. Hoje faz muita diferença, total diferença. Mas houve tempo em que não existia isso, mas hoje já existe. O que mudou na sua vida desde então, quando o senhor passou a ser padre? O que mudou? Mudou tudo, muda muita coisa. Quando a gente vai... Uma coisa interessante que aconteceu, eu trabalhava nessa empresa de comunicação, e havia um diretor lá, que era um diretor que era reconhecido nacionalmente, né? Pela sua expertise e pela forma que ele geria as empresas. E quando eu fui ser padre, eu fui comunicar para ele, era o meu diretor, que eu estava pedindo demissão porque eu queria ser padre. Ele pediu que eu voltasse no outro dia, e no outro dia eu voltei, ele pediu para mim assim, Sedemir, vamos fazer o seguinte, tu me diz quanto que a igreja vai te pagar durante os teus estudos, porque nós queremos tentar cobrir essa oferta para que tu fique com a gente. Daí eu falei para ele, não, eu é que vou pagar para... E ele não conseguia entender. Isso já há 9 anos lá. Isso, 9 anos lá na empresa. Imagina. Isso só para tu perceberes assim, Fernando, e para o telespectador, para quem está em casa ouvindo a gente, o que muda, que realmente muda escolhas. Tudo. É uma mudança total. E aí, uma vocação, uma profissão que tu tem, né? Um médico, por exemplo, ele tem o seu horário de plantão, um policial, mas saiu dali, ele pode relaxar e tal, né? O padre a qualquer momento é chamado, a todo instante, e a todo momento tem que estar, não deixa de ser padre nunca, é uma vocação, é um chamado, realmente. Não é para todo mundo, realmente não é para todo mundo. Dizem que um ser humano normal, ele toma aí mais ou menos mais de 1000 decisões por dia. O padre toma mais? O padre ajuda a tomar, ajuda as pessoas a ver, mas o padre também não pode decidir pelas pessoas. Não dá para decidir, né? Ele pode colaborar. Que é uma responsabilidade, né, padre? A gente pode tentar ajudar a clarear as coisas para que as pessoas enxerguem um pouquinho, mas a decisão, nossas escolhas são sempre nossas escolhas. Sempre nossas escolhas, é muito íntimo, né? E eu ainda digo assim, eu gosto muito quando eu converso com as pessoas, diz assim,
a escolha, a decisão acaba sendo tua. Eu posso te ajudar a perceber as coisas, mas a escolha é tua. E aí a gente precisa escolher aquilo baseado naquilo que nós cremos, né? Que nós acreditamos. Porque se lá na frente eu errar na escolha que eu tomei, mas eu errei fazendo... Pior é quando eu erro porque eu fui conduzido, levado por alguém, daí é frustrante, né? E aí é ruim para ela e ruim para quem deu o conselho. Para quem conduziu a pessoa daquele lado. Que é terrível. É. O Fábio Machado, nosso colega de redação aqui, repórter, quando eu falei para ele que ia entrevistar o senhor, a primeira coisa que ele me disse assim, Fernando, a gente estava numa conversa esses dias, a gente tem umas conversas aqui, às vezes, aprofundadas, de jornalista. De jornalista, vamos longe. E o Fábio é um historiador, né? Jornalista, mas é um historiador apaixonado pela história, tem uma mentalidade, uma cabeça também, lembra de detalhes, coisas assim, maravilhoso. Pessoas com boa memória são realmente pessoas admiráveis. Admiráveis, meu Deus, ainda mais para mim, para memória, para lembrar das coisas. Aí ele disse assim, Fernando, Padre Sedemir, vou te explicar mais ou menos para te entender quem é o Padre Sedemir. Tá, me explica. Aí ele disse assim, sabe aquela missa que tu vai e tu ouve durante 3 horas? E quando chega depois das 3 horas, tu diz assim, já passou? O tempo já foi embora? Eu tenho que depois dar um abraço ao Fernando. Ele disse assim, Fernando, é assim que é o negócio com ele. Você não presta atenção no tempo, você não vê o tempo passar. Então eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor reúne pessoas por horas, assim como o Fábio falou, e elas continuam ali, atentas. O que o senhor acredita que explica essa situação? Fernando do céu, a minha missão é anunciar a palavra de Deus. E o que eu procuro fazer é isso. O que eu creio hoje que faz tanta gente vir, eu faço um exercício que é, a palavra de Deus ela tem 2000 anos, né? Está ali, Escritura Sagrada. Só que ela é uma palavra viva, ela não perde seu sentido. Qual que é o nosso esforço, que eu entendo que deve ser o meu esforço? É trazer aquela palavra para o nosso dia a dia, aplicá-la, porque ela tem essa aplicação. A palavra de Deus ela dá para a gente ela reúne condições para que nós adquiramos uma maturidade. Quem se aprofunda na palavra de Deus, quem vai entendendo um pouquinho o rito, a Igreja Católica, ela tem, muito rito, a nossa vida toda, de todo ser humano, ela tem o rito, né? Então, as pessoas nascem, tem o rito do batismo, ou sei lá, vamos para o lado social, tem o rito dos 15 anos, passa da infância para a adolescência, rito de passagem, né? Então, nossa vida é feita de ritos, né? A gente vai para uma praia, tem o rito para ir para a praia, né? E vai para uma festa, tem o rito. Então, a vida toda é feita. E o rito ela é muito simbólico, e a Igreja Católica é muito rica no rito. São 2000 anos onde o rito vai sendo atualizado, vai se aperfeiçoando, se modernizando. E o rito ele nos ajuda muito a enriquecer. Então, eu vou aproveitando todo o rito, tentando valorizar e trazendo essa palavra que é viva para que ela signifique para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, Fernando, assim, eu cheguei aqui na TV Câmara e fui muito bem acolhido, desde lá da entrada, da recepção, as pessoas já me acolheram com um sorriso, já logo o Alan já desceu para me receber, cheguei aqui, as pessoas já me receberam todas com carinho, com acolhida. Isso faz uma diferença terrível. E aí o que eu procuro, e daí as pessoas que estão comigo também me ajudam muito nisso. Então, tu chega ali na igreja, tem um pessoal que acolhe, e a gente procura fazer com que as pessoas se sintam bem em casa, então as pessoas têm uma alegria de vir. A gente fez já é o 4º ano, vai para o 5º agora, que a gente tem uma celebração que chama Cerco de Jericó, são 7 dias de oração e tal. E aí, o grande retorno que a gente tem, no final disso, as pessoas vêm e dizem, Padre, como é bom estar lá na igreja, como as pessoas nos recebem bem, como a gente percebe que as pessoas estão servindo, mas estão servindo com alegria. Então, tudo isso faz diferença. Nós não estamos ali sozinhos. Então, as pessoas que estão conosco, quando a gente consegue fazer com que elas também entendam isso, todos trabalham juntos. Eu digo sempre assim, juntos somos mais. Sucesso de um, sucesso de todos, fracasso de um, fracasso de todos. Então, em resumo aí, essa conexão tão forte com o público vem de onde? Vem da certeza de que a palavra de Deus serve para o nosso dia a dia.
O senhor prepara as suas falas? Sim. O senhor organiza elas antes, passa ali trabalhando em cima dela, ou o senhor fala a partir do coração de improviso? Não, tem que preparar sempre. É? Não tem jeito, Porque daí também tem uma coisa assim, Fernando, ó, por exemplo, eu tenho absoluta certeza, até pelo que tu passou para mim quando eu cheguei aqui, que tu deu uma olhada em alguma coisa, tu viu, o padre Cedemir já trabalhou lá, o padre Cedemir já fez isso, né? Tu não chegou aqui, agora vamos, né? Claro. Né? E tu trocou alguma coisinha com o Fábio. Com o Fábio, então. E tu imagina, nós estamos aqui 2 pessoas, eu e você. Claro que a nossa mensagem agora está chegando para uma multidão de pessoas. Mas aí tu imagina, eu tenho lá, sei lá, nas quartas-feiras, nos domingos, uma assembleia com 1000 pessoas. O normal, assim, né? Pode extrapolar muitas vezes. É muita gente, não é? É muita gente. E aí são 1000 pessoas que vêm de lugares diferentes, de experiências diferentes, pessoas de cultura diferente. Então, uma grande graça das nossas igrejas católicas, tu vai nelas, tu percebe que os bancos são aqueles bancos de madeira grande, né? E eu sempre digo, porque isso também é um sinal. Então, senta ali, sei lá, vou falar aqui, né, não fazendo comparações de importância, mas senta ali a pessoa que trabalha aqui na Câmara de Vereadores, por exemplo, servindo cafezinho, está sentadinho ali. Pode ser que naquele dia o prefeito tenha ido à missa, ele vai sentar do lado dela. Bem democrático. Bem democrático. Então lá eu tenho nas missas, eu tenho doutores que estão me ouvindo, gente que tem faculdade, gente que é pós-doutor, e tem pessoas que são semi-analfabetas. Eu tenho que falar para essas pessoas. No mesmo espaço. Né? No mesmo espaço. É um desafio. É diferente de uma sala de aula, né, Padre Cedemir? É diferente que as pessoas estão no mesmo nível. Estão ali, né, com aquele mesmo propósito, enfim, elas estão mais ou menos ali a questão de acompanhando algo que já vem sendo trabalhado. Isso. Né? E tem sempre gente nova nas sempre missas tem também, gente né? nova. Eu tenho costume, não sempre, mas de vez em quando eu pergunto, quem está vindo pela primeira vez? Sempre tem gente nova. Quem vem de outra comunidade? Sempre tem alguém. Aí tu não pode chegar ali sem ter preparado um pouco, filho, porque aí como é que tu vai falar o quê para uma assembleia desse tamanho? Tem adolescentes, tem jovens, tem idosos, homens, mulheres. Então, geralmente, o senhor prepara? Sempre tem que preparar. Sempre tem que preparar. E aí tem uma coisa que é interessante, Fernando, que eu não sei se talvez tu tenha esse conhecimento, mas na Igreja Católica nós temos um ciclo litúrgico. De 3 em 3 anos, os textos se repetem. Então, quem vai à missa, por exemplo, todos os domingos, de 3 em 3 anos, ela vai ouvir de novo aquele mesmo texto. Então, quem é padre, eu já estou no 6º ano, já estou no 2º, já estou repetindo, né? Mas como a palavra é sempre viva, tu nunca dá uma mesma mensagem. Mesmo que tu fale do mesmo texto, nunca é uma mesma mensagem. Isso é interessante também para quem ouve. Quando a gente prepara e partilha o texto, nós temos lá 1000 pessoas, mas o Fernando recebeu uma mensagem, o Fábio recebeu outra, o Cedemir recebeu outra, e o padre falou a mesma coisa. Porque aquela palavra também chega no coração da pessoa. Não há dúvida, né? Para aquilo que ela está precisando na hora. Todo aquele que lê também é um coautor do livro, né? Exatamente. Porque ele está lendo e entendendo e absorvendo, né? Pegando aquilo que para ele faz sentido. Exatamente. E tem que ser assim. Maravilhoso isso, né, padre? Tem que fazer sentido para a pessoa. E o que o senhor sente, padre, quando percebe que as pessoas realmente estão sendo tocadas por aquilo que o senhor está falando? É muito bom, filho. Quando tu ouve as pessoas dando um testemunho, dizendo, né? Claro que a gente tem uma certeza também assim, nós somos um instrumento, né? E a gente está... Uma coisa que eu digo é assim, por exemplo, chegam lá pessoas que dizem para mim, padre, eu vim aqui na sua missa, eu vim na sua igreja, hoje a minha vida está diferente, mudou uma... Eu aponto para a pessoa e digo para ela, isso é a resposta de Deus para aquilo que é anseio do teu coração, para aquilo que você busca. Porque Deus está respondendo às suas angústias, aos seus temores, aos seus anseios. O padre, naquele momento, no momento que você foi, naquele dia, foi um instrumento para responder a você. Porque se tem uma coisa que Deus honra, filho, é aquilo que é a sinceridade do teu coração. Quando você busca com sinceridade, com verdade, Deus não vai fazer você sofrer à toa. Ele vai dar para você um caminho, vai mostrar para você o caminho e você vai chegar no lugar certo. Teve um momento de Jesus que para mim é um dos momentos mais extraordinários da Bíblia. Claro, a Bíblia é repleta de momentos extraordinários, mas tem um que eu acho um dos mais extraordinários, né? Porque a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Semelhança de Deus. Aí eu digo para o senhor, teve um instante que Jesus estava caminhando
e uma multidão apertava ele, muita gente necessitada. Se hoje já temos muitos necessitados, você imagina na época. Na época de Jesus. Né? Na época de Jesus, porque as questões sociais... Sim, não tinha previdência social, não tinha benefício. Nada, era um negócio terrível. As mulheres não contavam. As mulheres, exato. Jesus é que começa a trazer a mulher para a cena. É um contexto realmente difícil da gente entender nos dias de hoje. Né? Você não parar para ver os detalhes, refletir, você acaba não entendendo nada, porque é um momento realmente muito desafiador. E eu sei que ele estava no meio do povo, todo mundo ouve dizer, olha, ele cura pessoas. Vamos lá, curou cego, vamos lá, daí todo mundo vai. Daí tem uma pessoa que toca nele e essa pessoa é curada na hora em que ela toca nele. Era a mulher do fluxo de sangue. Né? Exato. E ele diz algo muito interessante, ele diz assim, senti que de mim saiu virtude, saiu algo diferente, senti algo diferente. Nós sendo imagem e semelhança, nós também sentimos isso no dia a dia e o padre costuma sentir isso, padre, Sim. quando do Senhor sai virtude? Sim, filho. E o que a gente tem que pedir, todos nós, também você, viu? Todos os batizados, eles recebem de Deus essa graça. Nós temos uma coisa, a igreja ensina, que é o munus comum de todo fiel. Todo batizado, no rito do batismo, recebemos o Espírito Santo e recebemos a missão de sermos sacerdote, rei e profeta, que é o munus comum de todo cristão. E aí, quando a gente pede para Deus, Senhor, dá-me a graça de olhar com os teus olhos, sentir com o teu coração, né? Perdoar com o teu perdão, a gente vai alcançando a graça de enxergar essas coisas também. Muitas pessoas são todos os dias destinatárias de muitas bênçãos de Deus, mas não notam, não percebem, estão com o coração endurecido. Quando a gente permite que o nosso coração se abra um pouquinho para essas graças, a gente consegue sentir. Tem uma experiência na minha vida, agora de apresentador de programa de rádio, que eu não esqueço, que eu já partilhei muitas vezes, na época que a rádio era ainda, antes de ser Rádio Divino Leiro, era a Rádio Cultura, e a gente apresentava, o estúdio dela ficava na Bocaiúva, lá na Beira-Mar. Na Beira-Mar. E aí, eu, na época, morava aqui no continente, então atravessava a ponte e ia para lá, para apresentar o programa de rádio. E no dia eu cheguei na rádio, estava lá apresentando o programa de rádio, e era uma manhã, o meu programa todas as manhãs, e eu disse assim, bom dia para você que está aí agora atravessando a beira-mar, ou atravessando a ponte, esse mar maravilhoso, esse céu azul lindo do dia de hoje, as alegrias, contemple, louve a Deus por isso. Uma mulher liga na rádio ao vivo, eu ponho ela ao vivo, ela está dizendo, se na época eu não era padre, Cedemiro, eu sou professora, dou aula na Universidade Federal, estou indo, mas hoje eu estou emocionada, eu fiz questão, fiquei aqui ouvindo até a hora que você repetiu o telefone da rádio para eu ligar, porque eu trabalho, sei lá, não lembro mais, 10 anos na Universidade Federal, todos os dias eu passo pela beira-mar e hoje foi o primeiro dia que eu notei a maravilha que é isso aqui, esse mar, esse céu. Olha. Porque às vezes a gente está e não nota. Não percebe. Então às vezes as pessoas te tocam com afeto, com carinho, tu não nota, é com um esbarrão. Claro. E às vezes tu percebe. E se tu pedir para Deus, deixa eu olhar as coisas, perceber. Tem eu não vou saber dizer quem é agora aí, mas é um cientista que diz assim, há duas formas de tu encarar o mundo. Uma é não acreditar em milagre. E a outra é acreditar que todas as coisas são milagre. Nós estamos aqui um na frente do outro. Se você falar para sua mão, levanta, ela vai levantar. Se você falar, olha para o lado, vai olhar. Isso é um milagre fabuloso. E o extraordinário também, né? Eu sempre penso nisso, né? Poderíamos estar em qualquer lugar, mas estamos aqui. Estamos aqui. Frente a frente, com essas câmeras, nesse estúdio, nesse lugar, falando para as pessoas que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar nos mais diversos momentos. Ou seja, diferente. Não há como não dizer que isso não um seja um milagre. É fantástico, né? É fantástico. Em algum momento, Padre Cedemir, o senhor percebeu, ao levar uma mensagem, isso aqui chegou nas pessoas, veio e chegou realmente? Sim, às vezes. Só tem esses... Sim, e como às vezes também a gente tem aquela frustração de achar assim, pô, hoje não deu certo. Não deu certo. Hoje não deu certo. Não, mas tem sim. Dependendo do público que tu está, às vezes, sei lá, em retiros, às vezes, né, a gente é chamado, é convidado para falar em vários ambientes também, né?
E às vezes em ambientes que extrapolam um ambiente religioso. Uma coisa é tu estares Claro. pregando numa missa, uma outra coisa é tu ser chamado para, sei lá, um ambiente corporativo, para dar uma palavra lá. Outro clima, outro ambiente. E às vezes quando a gente consegue fazer com que a mensagem chegue, é interessante. Porque logo vem esse retorno, né, das pessoas, que bom, e aí tu também entende uma coisa assim, às vezes as pessoas dizem, como foi legal hoje, mas tu percebe que aquilo foi legal. Claro. Mas quando tem alguém que diz e já traz uma experiência, o que aquilo fez a pessoa sentir, é muito bom. E às vezes pessoas assim que tu nem imagina e que vem tempos depois dizendo coisas que aconteceram, isso é muito bom. A gente ajudar as pessoas a crescerem, a evoluírem é muito bom. É fantástico. A época que eu fiquei no sertão da Bahia, lá na missão, né, os 5 anos que eu passei lá, a gente consegue ajudar muita coisa. Lá tem coisas muito interessantes. Então eu cheguei lá em 2010, e aí é uma região do oeste da Bahia, fica a 800 quilômetros de Salvador, uma região de pouca chuva, né, então escassez de alimentos. O senhor é acostumado com Florianópolis, Floripa, essa maravilha com muito toda. peixe, lá naquela região do Rio Vermelho, nossa ilha maravilhosa. Essa ilha com todas as Porque belezas. isso é um negócio fantástico, desculpa lhe interromper, padre, mas é um negócio maravilhoso, né? Porque Florianópolis, por exemplo, os nossos antepassados, fome, a gente pode dizer que alguns realmente passaram muitas dificuldades, mas não passaram fome mesmo. Por quê? Nós tínhamos o peixe, nós tínhamos as plantações, nós tínhamos muita coisa. Exatamente. Agora você vai para esses rincões, é um desafio. O senhor sofreu sentiu esse choque? O que eu digo, Fernando, é assim, há lugares, por exemplo, vamos então trazer para o nosso estado, Santa Catarina. Santa Catarina, qualquer pessoa, qualquer cidadão que esteja em qualquer cidade de Santa Catarina, se ele não tiver alimento para si, mas ele tem onde pedir. Ele tem, exato. Ele tem para quem pedir. Tu pode ir em qualquer cidade, a menor cidade de Santa Catarina. Não, eu não tenho, mas eu tenho onde eu posso pedir. Agora tem lugares no Brasil onde a pessoa não tem e ela não tem para quem pedir. Há exemplo desse na Bahia. Desse lugar lá no sertão. Mesmo, As padre. pessoas não tinham e não tinham para quem pedir, porque está todo mundo naquela situação. De chorar, padre. De chorar. Tem algumas mesmo. situações difíceis, assim, por exemplo, anos em que a seca foi muito além do previsto, porque tem os meses de chuva. Então lá eles já sabem que naquele mês vai chover. Então eles têm uma cultura, eles conseguem juntar um pouquinho de semente e vão plantar. Plantam, as plantinhas estão crescendo e a seca, a previsão, né, o esperado era que continuasse chovendo para irrigar a terra, para que a plantinha crescesse até chegar ao ponto da colheita e dar algum problema e seca de novo. Então mata aquela plantinha que eles haviam e não vão poder colher. E não tem um lastro para colocar outra semente, porque a semente que eles tinham era aquela. Vai ser um ano de penúria, de pouco alimento. Mas eu digo assim, a minha experiência espiritual lá foi de realmente perceber que a palavra é viva. Tu abre a palavra lá, eu cuidava de um lugar lá, de uma paróquia que eram 18 comunidades. Havia só 3 igrejas de pedra, 3 templos, né? O resto a gente rezava embaixo de árvore, em mesa de bar, fazia missa, né? Em alguns lugares não tinha escola, em sala de aula. E funcionava. Funcionava. E existe uma coisa assim também da riqueza do ser humano nesses momentos e nesses locais, assim, de se ajudar naquilo que pode se ajudar. Uma experiência marcante para quem está ouvindo agora o programa, né, nós temos as nossas orações que são fórmulas, né, Ave Maria, Pai Nosso. Nós temos o costume, os cristãos católicos, de rezarem o terço. Então eu cheguei lá, né, numa comunidade lá, e quando eu cheguei lá, o padre visitava essas comunidades, são comunidades carentes e também tem carência de padre, falta padre, uma vez no ano. Então, no dia do padroeiro, o padre ia para aquela comunidade, era dia do padroeiro, toda a comunidade sabia, hoje vai ter missa, aí tinha missa, tinha os batizados, os casamentos, tudo naquele dia, e o povo sabia que o padre só voltaria um ano depois, no dia do padroeiro de novo. Mas eu fiquei surpreso porque as pessoas falaram, não, padre, mas todo sábado as senhorinhas se reúnem na igreja para rezar. Rezam o terço, rezam as Ave Marias, e todo dia tem, e a comunidade está viva por causa disso. Então eu vou lá rezar com elas. Eu fui rezar com as senhorinhas lá na igrejinha, uma igrejinha bem pequenininha, muito antiga, bem velhinha,
E as senhorinhas realmente se reuniam lá, acendiam a velinha e começavam a fazer suas orações. E eu não conseguia acompanhá-las nas orações, que são fórmulas, né? Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso que estás no céu. Muito rápidas? Não, porque as palavras faltavam e porque havia palavras que não eram... Tu imagina assim, Fernando, um brasileiro que não conhece a língua inglesa, ouve uma canção em inglês e começa a cantar aquela canção. Claro, fica aquele meme, né? Ela está falando coisas que ela ouviu Olha. e está repetindo aquele som. Claro. E lá eles faziam isso. E eu fui entender depois. Uma senhora que ajudou a construir aquela igrejinha e que ensinou aquelas pessoas a rezar, ensinou aquela comunidade, era uma comunidade de cerca de 200 famílias, ela estava na época com 84 anos. Olha. E era uma mulher analfabeta. Veja só. Não sabia nem ler, nem escrever. Depois ela se tornou, inclusive, minha comadre, eu crismei os filhos dela e tudo, né? Mas ela ensinou a comunidade a rezar. Do jeito que ela sabia. Do jeito que ela ouviu, ela decorou. Então as palavras não eram as mesmas, era alguma coisa, bendito é o fruto, era uma outra coisa, que era só um som parecido. Isso é realmente emocionante, né? É emocionante. É emocionante. Essas riquezas desse nosso Brasil e as riquezas de Deus. Isso é um negócio também que fala muito comigo, Padre, porque tem muita gente boa que poderia ajudar, gente com estudo, gente com capacidade de ajudar a comunidade, de ajudar as pessoas, sei lá, num grupo de idosos, num grupo da comunidade, na própria igreja, poderia ministrar alguma coisa, ajudar os outros, e muitas das vezes não faz. Muita gente não faz. Não faz. E aí nós temos uma pessoa lá no rincão da Bahia, com as suas dificuldades, seus desafios para sobreviver, e diz assim, eu posso fazer alguma coisa. Eu estou com mais de 80 anos, eu não sei ler direito, eu não sei falar direito, mas eu posso ajudar. Fazer aquilo que me cabe. Eu vou fazer. E fez. Tem uma santa na igreja que eu admiro muito, Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Na Índia, ela fez uma revolução lá. Hoje a instituição dela, que são as Irmãzinhas da Caridade na Índia, presta mais ajuda humanitária sozinha do que se tu somares todas as outras ONGs que tem lá. E ela dizia uma coisa assim, porque uma época ela estava lá montando os hospitaizinhos de campanha, ajudando os doentes lá, recolhendo os doentes, e alguém disse para ela que aquilo que ela fazia não significava nada, era uma gotinha no meio do oceano. E daí ela disse assim, eu sei que o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas se eu não fizer, essa gota vai faltar. É uma gotinha, mas eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. A importância do trabalho, né? E do acreditar naquilo que você faz, né, Padre? Exatamente. No dia a dia, o que mais chega até o Senhor em pedidos de oração? É muito comum os pedidos por saúde, né? Saúde. E daí também vem uma grande reflexão para nós fazermos na nossa vida. Porque as pessoas realmente, às vezes, têm tudo, mas falta saúde. Falta saúde. Falta o que é essencial. Então, a gente precisa refletir também sobre aquilo que a gente faz, como que a gente gasta a nossa vida, como que a gente cuida da nossa saúde, como que a gente vive as nossas relações, né? Faltou saúde e também o que a gente faz quando a gente tem saúde. Eu falo uma coisa que até outro dia eu vi, tem um filósofo que ele fala uma coisa também que me fez, que é aquele Sérgio Cortella, Mário Sérgio Cortella, Cortella. E ele diz uma coisa que eu experimento no meu dia a dia. A gente vai muito em ambientes onde tem pessoas idosas, doentes, né? Em hospitais a gente visita sempre, e as pessoas que estão lá, elas não falam para o padre assim, padre, pede para Deus para eu viver mais 15 dias, mais um mês, porque eu quero ir para casa e dar bronca nos meus filhos, que eu não dei a bronca neles ainda. Olha. Pede para eu viver mais 15 dias porque eu quero roubar mais do que eu roubei. Pede para me dar mais 15 dias porque eu quero brigar mais com a minha esposa, que eu não briguei com ela ainda. Não, eles não pedem isso, né? Ou para eu juntar mais dinheiro. Não, eles pedem, padre, me dá mais 15 dias, pede para Deus mais uma hora de vida, porque eu quero dar um abraço no meu filho que eu não dei. Porque eu quero dizer para minha esposa que eu amo e eu não disse. Puxa, é forte isso. É forte, filho. E às vezes a gente tem todas essas oportunidades diante do nosso dia a dia, e a gente desperdiça. E às vezes a gente deixa assim, eu vou dizer amanhã que eu amo a minha mulher. Diga agora, cara. Na manhã eu vou passar lá na vizinha, roubar uma rosinha e trazer. Já leva hoje. Já leva hoje. E não deixa de dizer, né? Isso é interessante. E vem acompanhado disso que tu perguntou, né? O que é que as pessoas mais pedem? Pedem isso, pedem saúde, pedem... E às vezes, assim, tantas pessoas
eu já vi acontecer assim, Fernando, gente sepultando parentes, amigos, sepultando pai, mãe, sepultando irmão, e assim, ó, um desespero porque faltou um perdão, a pessoa morreu sem perdão, sem pedir ou sem dar. Então não perde chance, não perde essa chance. Eu falei para o senhor que a gente ia falar com gente nesse programa e ia sim. falar de assuntos realmente importantes. A gente, como eu falava aqui, não estamos aqui por acaso, a gente poderia estar em qualquer lugar, estou eu aqui, está o padre ali, as câmeras ligadas e você do outro lado nos acompanhando. Exatamente. Isso não é em vão, né, padre? Não é. Quem sabe Deus esteja falando justamente com você hoje, de alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão, de alguém para quem você precisa dizer eu te amo, né? Ou fazer um agradecimento, às vezes até para um pai e para uma mãe. Nós temos uma coisa muito... hoje nós temos uma geração, tudo bem, né? Mas é uma geração que luta muito pelos direitos e está tudo certo. Vamos lutar pelos direitos e tudo bem. Mas que pouco fala dos deveres. Eu tenho direito, mais os meus deveres. E aí a gente também se coloca, às vezes, um filho, um esposo, uma esposa, numa situação de que a outra pessoa tem o dever de me ajudar, o dever de fazer as coisas. Minha mãe tem o dever de fazer a comida para mim, minha mãe tem o dever... Mas quantas vezes nós dizemos para a mãe, mãe, obrigado, essa comida estava uma delícia. Puxa. Mãe, olha, eu saí hoje com essa camisa, todo mundo elogiou que ela estava bem passadinha, obrigado, né? São coisas mínimas, um abraço. Outro dia eu li um articulista que ele dizia uma coisa mais ou menos assim, não é também para ter saudosismo das coisas do passado, não é isso, né? O progresso está aí, tem que ser aproveitado, só que a gente tem que incorporar também a nossa vida no progresso e não podemos nos tornar máquinas, porque mesmo com progresso nós não somos máquinas, somos homens e mulheres. As crianças de um tempo, lá, anos, décadas atrás, nascia e a mãe sempre carregava ela no colo, abraçadinha junto do peito e tal. Hoje se coloca no carrinho, a criança, o bebezinho já vai no carrinho, já vai na cadeirinha. E esse analista, ele dizia que falta também afeto, inclusive nesses momentos. Então, quando a gente tiver um tempinho com nossos filhos, tiver um tempinho com nossa esposa, nosso esposo, vamos dedicar um tempo de qualidade. Vamos abraçar, trazer no colo, deitar, fazer um carinho, afetar. As pessoas precisam ser afetadas. Eu preciso afetar, gesto de carinho, gesto de acolhida, abraçar as pessoas, me deixar afetar e afetar as pessoas. O tempo, sem dúvida, é o ativo mais importante desse tempo que a gente está vivendo, e também de outros tempos, mas principalmente desse tempo. E prova disso são as plataformas digitais e outros meios de comunicação. Velocidade da comunicação. Eles querem a nossa atenção, eles querem o nosso tempo. E ali a gente fica muitas das vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem gente que passa praticamente o dia inteiro, né? Então a questão é, estamos vivendo mais, está tudo certo, isso é muito bom, mas estamos vivendo melhor, o que nós estamos fazendo, né, com esse tempo a mais que nós temos. Nesse sentido, pergunto ao senhor, qual é a maior dor do ser humano hoje? A maior dor do ser humano hoje, eu acho que é essa que eu acabei de falar, né? Muitas vezes estar próximo fisicamente só, mas assim, afetivamente distante. A maior dor do ser humano hoje é essa falta de carinho, de atenção, de olhar nos olhos. E às vezes, aquilo que tu disseste agora, Fernanda, a falta do tempo. Houve um tempo na história da humanidade em que as pessoas não tinham meios de locomoção, então elas demoravam muito tempo para ir de um lado para o outro, gastavam muito tempo para se deslocar. Aí se inventaram, começou a se inventar a carroça, né? E já era uma agilidade, né? Depois veio o carro, motor a vapor, já era mais rapidinho, a gente já ia mais de um ladinho, os navios já faziam a gente, os barcos, né? E a gente já gastava menos tempo para se deslocar, sobrava um pouquinho mais de tempo para a gente ficar lá com as pessoas, né? Depois veio o avião e a gente já consegue transpor grandes distâncias, né? Em pouco tempo. Houve um tempo em que a gente se comunicava com sinal de fumaça. Depois um tempo que a gente se comunicava por carta, e a carta demorava meses para chegar,
né? Então a pessoa falecia lá num estado, até chegar a notícia, lá demorava muito tempo, depois veio o telefone, e o telefone ainda era um pouco... E aí a gente às vezes tinha telefone em casa, às vezes não tinha que ir num vizinho, perdia tempo, pedia, lá. Hoje nós temos aí comunicação na mão da gente. Né? Houve tempo do jornal, então eu corria na banca hoje cedinho, e eu trabalhei em jornal, corria cedinho hoje para comprar o jornal hoje cedinho para ver as notícias de ontem. E a gente corria atrás dessas invenções para ter um pouquinho mais de tempo. E nem por isso se vivia pior, né? Nem por isso se vivia pior. Porque aí hoje nós temos aviões a jato, nós temos navios que andam com muita velocidade, temos carros que andam a 300 km por hora, temos meio de comunicação que a gente pega aqui, digita e já está falando que alguém está lá, mas cada vez a gente tem menos tempo. Fomos criando essas coisas para que a gente tivesse um pouco mais de tempo e cada vez menos. Né? A gente está aí, você também certamente, a gente, final de semana, está toda hora chegando mensagem, gente pedindo coisa, né? A gente não tem mais nem hora, nem dia, nem... Então, nós precisamos dar esse ritmo. E a dor do ser humano hoje é isso, essa loucura, essa angústia, essa ansiedade, né? Seres humanos ansiosos. E a palavra de Deus nos ensina uma coisa no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a 34. Lá Jesus ensina assim, olha para os passarinhos não plantam, não ajuntam em celeiro, mas o Senhor os alimenta. Olha para as flores do campo, elas não costuram, não compram em loja, mas o Senhor as veste. Se Deus faz assim com um passarinho, com uma erva do campo, que é muito mais valiosa do que você, muito menos valiosa do que você, não vai cuidar de você também? E aí ele dá a sentença no versículo 34. Então, busca o reino de Deus e a sua justiça, e o mais justo será dado em acréscimo. A cada dia o seu cuidado. Quando a gente consegue viver isso também, a cada dia o seu cuidado, nós nem perdemos tempo com aquilo que já passou, com o dia de ontem, ficando voltando no passado, como era, nem nos angustiamos com amanhã, que não tem ainda, e nos dedicamos um pouquinho ao dia de hoje, a cada dia o seu próprio tempo. Tem um grupo que eu acolho lá na igreja, dos alcoólicos anônimos, pessoas que querem vencer a dependência do álcool e das drogas, e eles têm um passo que é só por hoje. Só hoje eu não vou. Só hoje. Só hoje. Quando a gente consegue ver um pouquinho isso, só hoje. Só hoje eu vou ser um bom esposo, só hoje eu serei uma boa esposa, só hoje eu quero ser um bom filho, um bom aluno, um bom profissional, um bom padre, hoje. E hoje eu me dedico. Vou dormir, obrigado, Senhor, porque eu venci hoje, amanhã eu acordo de novo na luta só por hoje. Sem perder muito tempo com as angústias e ansiedades do amanhã e nem com remoendo o que foi ontem. Em algum momento o senhor também se sentiu desafiado na fé, na sua própria fé? Muitas vezes, né? Muitas? Porque muitas vezes nós somos postos assim, filho, diante de situações que realmente são muito difíceis. Há pessoas que passam por tribulações, por cruzes muito difíceis, né? Hipoteticamente, mas são coisas que acontecem. Tu imagina como tu vai confortar uma mãe de um filho único, que ainda era uma criancinha e morre de uma forma trágica. Então isso desafia a nossa fé. Mas eu creio muito e vivo de acordo com essa fé, porque há uma frase muito comum nos velórios, nos sepultamentos, que a gente diz assim, diante da morte não temos o que dizer. Mas para mim não vale isso. Eu digo assim, nós que somos cristãos, diante da morte temos uma palavra, que é uma palavra de conforto, de vida, que é crer na vida eterna, saber que a nossa vida não termina aqui. Então a gente sempre tem uma palavra de esperança. Mas essas situações, elas nos desafiam. Situações assim de injustiça extrema, né? Onde aparentemente aquele que comete a injustiça parece estar se dando bem. É verdade. Né? Essas situações são muito desafiadoras. A fé, padre, a fé está sendo mais buscada hoje por necessidade ou por convicção? Eu observo as duas coisas. Há um movimento que é assim, um movimento de busca da fé como sentido. Então nós vivemos num tempo de muitas facilidades e muito bom, graças a Deus, né?
A modernidade traz muitas facilidades, muitas coisas que favorecem a nossa vida e que podem nos auxiliar. Só que quando essas coisas não são vividas com maturidade e quando elas não são postas no seu devido lugar, né, e o ser humano acaba não entendendo o lugar dessas coisas e às vezes valoriza demais aquilo que é periférico e desvaloriza aquilo que é fundamental, começa a faltar sentido. E aí as pessoas, quando começam a perceber isso, elas começam a buscar a fé em busca desse sentido. E também há um movimento de busca no sentido da necessidade, que é essa coisa de que a pessoa precisa, né? A gente tem dados, não existe nenhuma civilização conhecida no mundo, civilização morta, civilizações extintas, que não tenha de algum modo buscado a divindade. Todo o ser humano tende a Deus, a divindade, um ser superior, uma força superior. Então é natural do Deus, da criatura, tender ao seu Criador, de alguma forma, sempre buscar Deus. As pessoas hoje, elas estão mais próximas ou mais distantes de Deus, na sua opinião? Eu acho que, como sempre aconteceu, há pessoas que vão fazendo o caminho e vão se aproximando de Deus. Então, se tu olhares aqui, ó, nós temos, por exemplo, nações do mundo europeu, onde tu vai a uma igreja lá, e não importa se é igreja católica, se é uma igreja protestante, e tu vai encontrar muito poucas pessoas lá, porque está um mundo muito materialista. E daí as pessoas, elas acham que elas não precisam mais de Deus porque as coisas as sustentam. Tu vem para algumas nações da América Latina, por exemplo, inclusive o Brasil, e tu observa que nós estamos num tempo hoje onde há muitos movimentos de grande concentração. Muitas pessoas, figuras que reúnem muita gente, e as pessoas começam a buscar também. Então, como sempre, há hoje um grupo de pessoas que se dizem ou se sentem não crentes e não se notam ainda necessitadas de Deus. E há um grupo muito forte que se vê, né, ligado a Deus e necessitado de Deus e que Deus faz parte da sua rotina diária. E há aquele grupo assim que transita ali no meio, que nem é o descrente, o ateu, o agnóstico, e nem é o também está ali tendendo para um lado, tendendo para o outro. E há uma coisa hoje que é muito, que atrapalha muito, que essa coisa, e aí na nossa realidade brasileira a gente vive isso muito forte, que é essa polarização, né? Isso divide muito as pessoas num extremo e de outro extremo, isso não faz bem para ninguém. Não faz bem. O latino já dizia que a média em virtus, né? A virtude está no meio. Então essas coisas que vão para um lado, e daí tem pessoas que não entendem de religião ou religiosidade, mas querem discorrer sobre isso, né? Sobre fé e sobre a fé da outra pessoa. E aí muitas pessoas são levadas por isso hoje, né? Você sabe que essa coisa da fé, rapaz, é um negócio que mexe muito comigo. E principalmente por causa do seguinte, né? Há muito tempo eu aprendi isso e eu levo isso assim, mas assim, categoricamente na minha vida. Nunca mexa com a fé de ninguém. Não. Porque a fé de uma pessoa, muitas das vezes, é a única coisa que ela tem. Exato. Ah, mas ela acredita nisso, é a única coisa que ela tem. Ela se agarra naquilo com uma tal força. Nunca mexa na fé de ninguém. Não. É de cunho íntimo. Mas não tem da pessoa. Né? Eu acho que esse respeito, né? Essa humanidade, né? Porque é algo de muito íntimo da pessoa, que como íntimo. você disse. E aí hoje nós temos, infelizmente, muitos, vou dizer, gurus, líderes, né? Pessoas que se arvoram do direito de querer dirigir a tua fé, dizer alguma coisa, ou te questionar pela tua fé. Você vai falar de uma senhora lá no Rincão da Bahia. Ah, mas ela tinha o dever, a obrigação de falar certo, correto, para ensinar as demais pessoas. Como é que ela vai ensinar a fé? Um coração sincero. Sim. Um coração Buscando sincero. de verdade.
coração sincero, que está ali ensinando e cooperando, ajudando as pessoas, Sim. entregando o melhor que ela pode. É isso, né, Padre? É um coração sincero. Exato. E nós temos gente com coração sincero em tudo que é Em lugar. todos os lugares. Em qualquer religião, por mais que seja difícil muitas das vezes algumas pessoas entenderem, como eu sei que a gente sabe que tem pessoas que têm uma dificuldade de entender isso, mas tem gente com coração sincero em qualquer religião, Exatamente. em qualquer lugar, né, Padre? E se acontecer de realmente uma pessoa com o coração sincero estiver num lugar que realmente seja um lugar errado, porque, né, digo assim, as pessoas que estão nas suas religiões, na sua fé, normalmente não estão num lugar errado, vamos dizer, né? Vivem a fé daquele jeito, ao seu modo. Eu vivo a minha fé, é esse modo, eu vivo esse. Mas há pessoas, às vezes, que podem estar num lugar que eu vou dizer para ti assim, que não tem Deus e que estão achando que ela tem. Aí eu volto naquilo que eu disse logo no comecinho da nossa fala hoje. Aquilo que Deus honra sempre é aquilo que é a retidão do teu coração. Exato. Então, se tu estiveres perdido num lugar, digamos assim, uma pessoa que busca sentido para a sua vida, que busca Deus sem saber que busca Deus, mas que está buscando, né? E está longe de Deus e está tudo, mas ela busca no seu interior. Esse coração vai ser honrado por Deus. Porque Deus honra. Deus não é sádico, então Ele não quer ver o teu sofrimento. Se Ele está percebendo que tu estás buscando por Ele de verdade, Ele vai se deixar encontrar. Tem um Salmo 144, 145 que diz, Deus está perto de todo aquele que o invoca. São Paulo, na Grécia Antiga, diz que ele está diante lá no Areópago dos gregos, ele percebe que eles têm um monumento para o Deus desconhecido. E aí ele diz, esse Deus desconhecido é o Deus que eu anuncio para vocês. Espetacular. É espetacular, São Paulo é fantástico. Mas aí vai bem nisso que tu fala. Então a pessoa, às vezes, ela pode estar, ela está procurando, ela está indo ainda para um caminho que não é o caminho, mas ela está buscando, ela vai encontrar. Se ela busca com sinceridade de coração. Numa vida após morte, né, numa vida eterna, eu ouvi esses dias um pensador falando sobre isso, ele disse assim, ó, o céu será um lugar de surpresas. De surpresa. Vai ter muita gente, você vai olhar e vai dizer assim, cadê? Cristo já prepara a gente, porque no Evangelho, claro, aí guardadas as devidas proporções, o contexto histórico, mas no Evangelho Cristo diz assim, para os fariseus, né, para os mestres da lei, as pessoas que guardavam a lei na época, que procuravam cumprir os mandamentos direitinho, e havia a classe daqueles que eram os pecadores públicos conhecidos, as prostitutas, na época, os cobradores de impostos. E aí Jesus está diante dos homens justos, né, dos homens aparentemente corretos, dos doutores da lei, dos fariseus, e diz, olha, as prostitutas e os cobradores de impostos chegarão antes de vocês no reino do céu. Olha. Então vai ser justamente um lugar de surpresa. Cadê? Cadê? Padre Sedemir está onde? Está no céu. Você aqui? Padre, Fernando, você aqui? Oh. Espetáculo, né, Padre? É a nossa vontade, o nosso desejo. É o nosso desejo, a gente caminha para isso, né, filho? Estamos em março de 2026, gravando essa entrevista. Como eu sempre falo, se você está vendo em outros momentos, é dada a importância, a utilidade pública dessa nossa entrevista. Mas falando sobre isso, em março de 2026, nesse instante, campanha da fraternidade de 2026. O tema deste ano é tema moradia. Como é que o senhor enxerga essa realidade no Brasil, Padre? Bom, para mim, que vivi essa realidade do sertão e a gente que vive aqui, hoje eu estou aqui em Barreiros e São José, paróquia dos Sagrados Corações, e na minha paróquia eu encontro isso. Na minha paróquia, para quem é aqui da região, vai conhecer, tem algumas comunidades, né, aqui em Barreiros que tem déficit de moradia e pessoas morando em condições que não são as condições que deveria ter de dignidade, né? Alguns lugares faltando saneamento básico, temos aqui pertinho. Então a campanha da fraternidade, ela é uma campanha que existe na Igreja Católica do Brasil, e é só no Brasil que tem, desde 1962. Se eu não me engano, não tenho certeza agora, Fernando, mas acho que ela nasceu em 62 e até 64 ela era uma campanha local, Dom Helder Câmara, tal, e em 64 ela se torna nacional, como é hoje. Então, desde 64, né, são aí 60 anos, 61, 62 anos. E aí, sempre lançada no tempo da Quaresma, que é um tempo onde o cristão reflete um pouco mais, né? São 40 dias que
que trazem para a gente aqueles 60 dias que Jesus passou no deserto, se preparando para se entregar. Então, um tempo de reflexão. E nasceu com essa intenção, de que a Igreja do Brasil refletisse sempre sobre temas oportunos e urgentes na sociedade brasileira. E esse ano, a campanha da moradia, e para refletir sobre essa necessidade que tem. Condições de moradia digna, né? Moradia para todos, há um déficit enorme de moradias no Brasil. Então, esse tema, fraternidade e moradia, o lema é um texto da Escritura Sagrada: Ele veio morar entre nós, Cristo veio morar entre nós, a moça tenda veio morar. E aí, a intenção da igreja é que a comunidade reflita sobre condições, sobre modos, formas. Ou seja, um papel importante nesse debate. Políticas públicas, sempre. Sempre. E aí sempre tem acontecido isso. Muitas coisas que nós temos no Brasil hoje foram frutos de campanha da fraternidade. Olha. Eu lembro, me ocorre agora, a gente falando dessa época da Bahia, lá nessa região que não tem água, então as casas têm cisternas para recolher a água da chuva. Quando eu cheguei lá, havia um movimento que era em função da campanha, de uma campanha da fraternidade anterior que tinha tratado de água. A campanha era água. E aí se faz uma arrecadação também nacional, uma mobilização. Então havia políticas públicas que haviam chego naquela região para tentar trazer água lá do Rio São Francisco, e algumas comunidades já eram alcançadas, e as regiões, no caso lá que era impossível disso acontecer, se construiu cisterna. Até naquela época havia cisterna na casa dos homens públicos e dos coronéis. E com aquela campanha da fraternidade daquele ano, a igreja foi e começou a construir cisternas nas casas de todas as pessoas. E hoje as pessoas têm por causa disso. E outras políticas públicas, leis que surgiram por causa de campanha da fraternidade, né? Estatuto de Criança e do Adolescente, uma série de situações que começaram a ser pensadas no Brasil a partir de uma campanha da fraternidade, que hoje viraram leis, viraram política pública e que hoje as pessoas são atendidas e que antes não eram. Como é que a população, padre, pode fazer para olhar para esse tema da moradia de forma mais humana? Então, acho que aí os conselhos de comunidade, onde isso acontece, perceber que às vezes é possível a gente ajudar um pouquinho, olhar para o nosso vizinho, ver como é que ele está, formar grupos, condomínios, né? Então, tudo isso também passa a ser discutido de uma forma mais ampla agora nesse momento, mas é possível, né? Com grupos, aqui, para tu teres uma ideia, trago um exemplo, compartilho, Fernando, não para vanglória, para nada disso, só para responder a tua pergunta, né? Mas aqui na nossa paróquia tem ali muitos moradores em situação de rua. Há 2, 3 anos atrás, a gente olhou ali uns 3, 4 moradores que tinham ali, que eram mais presentes ali, que estavam... E nós os convencemos a morarem numa casa, e nós fizemos um movimento com os paroquianos, as pessoas que frequentam a igreja, alugamos uma casa, mobiliamos a casa todinha e colocamos os 4 para morarem lá na casa. Depois, num outro tempo, a gente percebeu que apareceu um casal, um homem e uma mulher morando na rua. E era um casal, né? E aí a gente também organizou junto com a comunidade e aí ali até foi bem interessante, porque daí a gente foi atrás de familiares deles e descobrimos que a mãe dele, há um tempo atrás, ela tinha adquirido uma casa lá perto da Avenida das Torres e ela havia morrido. E ele tinha um irmão na época que era dependente químico e o irmão ficou com a mãe morreu, o dependente ficou na casa, mas era dependente químico, usou a casa como ponto de droga, morreu de overdose, os craqueiros ficaram na casa. Então a casa estava lá em estado de abandono e a gente descobriu isso. Aí nós fizemos toda uma movimentação, mas tudo isso a partir de discussões lá. Aí fizemos uma movimentação, encontramos os irmãos dele, eles autorizaram, né, abriram a casa, e a gente foi para casa, expulsou as pessoas que estavam usando lá para usar droga, e em comunidade reformamos a casa e o casal foi morar lá. Aí você, do outro lado, né, muitas das vezes, né, como a gente tem, diz que a igreja não faz muitas das vezes nada, né? Tem gente que infelizmente fala isso. Você certamente do outro lado já ouviu gente falar sobre isso. Mas igreja só ganha dinheiro, igreja só faz isso, igreja faz aquilo.
Veja o papel importante da igreja. É um trabalho de debate, de reflexão, mas um estender de mãos também. Sim. É um papel contributivo social fantástico. Né? Aqui E eu em digo São- isso, né, padre, porque assim, se você do outro lado já não disse alguma vez isso, né, que igreja não ajuda ninguém, Exato. às vezes já ouviu alguém falar sobre isso. E veja que tremenda besteira, né, padre? O papel social da igreja é um papel importantíssimo. É como o senhor falava agora há pouco, né? Sem a religiosidade, né, uma sociedade... Falta sentido. Falta sentido. Falta direção. A igreja começou os hospitais, né? Nas pestes lá da Idade Média, sem hospital nenhum, as irmãs começavam, sacrificavam sua vida, as freiras, os padres, para cuidar daquelas pessoas, né, que ninguém cuidava, né? Medicina. Então, em santas casas de misericórdia, a igreja que começa, os asilos, as creches, tudo isso começou com a igreja, que começou a recolher os órfãos, né, os idosos, a igreja dá esses primeiros passos, os hospitais e tudo isso. Aqui na nossa paróquia, Fernando, nós temos 2 creches, a igreja mantém 2 creches. Nós temos um convênio com a prefeitura, que repassa alguma coisa, temos um brechó, as pessoas trazem então doação de roupas, de objetos, utensílios, a gente vende no brechó, para manter, atendemos 250 crianças. 60 anos tem essa ação social. Olha só. Outro dia nós recebemos o prefeito Ovino, esteve lá na nossa igreja, num evento lá que aconteceu, e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, porque ele acompanhou o padre, ele era um jovenzinho, e acompanhou o padre, ele relatando isso, então ele tem uma memória, a gente falava da memória. Fantástica. E ele falava do padre que começou isso tudo, e ele diz que o que tem de assistência social no município de São José hoje, começou com a igreja, onde hoje é o posto de saúde ali do Bela Vista, foi a primeira ação social da igreja, a igreja começou ali. Aí um trabalho... Eu atendi desculpa, perdão, Pois não. Mas uma coisa que é muito interessante, a gente tem um eletricista que sempre nos ajuda lá na igreja, quando queima alguma coisa, blá, blá, blá. E um dia deu uma pane lá e eu precisei de um eletricista de emergência, de urgência, e ele não podia nos atender. Eu entrei no Google, procurei lá, eletricistas na região, achei um, telefonei, liguei, ele disse, não, posso ir aí. Veio, atendeu, lá, na hora de fazer a notinha, quanto que vai ser para eu te pagar? Tal. Não vou cobrar do senhor, padre. Como que você não vai cobrar, moço? Você veio aqui, trabalhou quase a manhã toda, claro. Tem que lhe pagar? Não vou cobrar porque hoje eu sou eletricista, graças à Ação Social de Barreiros. Meu Deus. Eu comecei aqui, o padre, ele falou assim, o padre me buscava de carro lá, buscava eu e as crianças da região, trazia a gente para cá, a gente aprendeu bons modos, ele disse, e eu aprendi aqui o meu ofício de eletricista. Gratidão. Hoje sustento a minha família, então o senhor me chamou e eu não vou cobrar do senhor, porque é a igreja que me... O trabalho que a igreja faz é fantástico, isso não há dúvida, a gente não precisa falar muito sobre isso, é um trabalho realmente importante, social, né? E o trabalho do padre Sedemir, a exemplo de muitos padres, né, padre? Mas eu quero falar aqui, destacar, porque assim, ó, nós estamos hoje gravando o programa numa terça-feira. Nós estamos a 2 dias do aniversário da cidade de São José. Dia 19 de março. E nós temos a entrega da medalha, né, de cidadão honorário, entregue anualmente, né, e a Câmara de Vereadores se mobiliza, nossa equipe vai estar lá fazendo toda a transmissão e tal. E o padre Sedemir, esse ano, será homenageado. Cidadão Josefense. Cidadão Josefense, Alegria. lá do Rio Vermelho para São feliz José. da vida, feliz da vida. É mesmo, padre? Foi uma grande surpresa É? quando eu recebi lá, foram lá em casa me levar lá esse convite, fiquei bem feliz. Olha. Eu digo assim, não mereço, mas agradeço. Que bom, Fiquei padre. muito feliz. Eu gosto muito, sempre, né, São José, e mesmo na época que a gente estava por aqui, trabalhando, tudo, estudando. Eu tenho uma relação muito grande também aqui com a comunidade de Santo Antônio, em Campinas, a igreja ali. Os meus pais, eles são... E aí tem uma coisa muito interessante. Eu vou agora falar aqui para o povo josefense. Os meus pais são naturais de Angelina. Então, eles moravam em Angelina. E casaram, eu nasci em Florianópolis, eles vieram morar em Florianópolis. Mas eles vieram para Florianópolis a convite de um cidadão josefense, que era de Angelina também, o seu Germano Vieira, que se tornou prefeito. O seu Germano era muito amigo do meu pai lá em Angelina. Então, o seu Germano veio para Floripa, né, se estabeleceu por aqui, São José. E aí, como meu pai era de Angelina, ele convidou meu pai para vir. Meu pai casou e veio, se estabeleceu em Florianópolis, mas trabalhava com o seu Germano Vieira. Tanto que o seu Germano Vieira depois, quando eu nasci,
meu pai chamou Segemano para ser meu padrinho de batismo. Olha, que fantástico. E aí a vida dessas voltas todas, eu vou para lá, voltas. vou para cá, lá. E vai receber vem agora o parar cidadão honorário. É incrível, Que Deus fantástico, tem os seus né? projetos. Que bom. Padre Cedemir Valmor de Mello, quero agradecer muito pela sua vinda hoje alegria, aqui, filho. realmente maravilhoso. Sou com a sua agenda lotada, mas veio aqui para falar com a gente. Me sinto realmente muito honrado, de coração, A honra é minha, em alegria é entrevistar minha, o filho. senhor hoje aqui, ainda mais levando em conta que nada na nossa vida é por acaso. Nada por acaso. Para quem está acompanhando a gente agora, assistindo essa entrevista, padre, olhando para essa câmera aqui, ó, eu gostaria que o senhor falasse com aquelas pessoas que estão passando por algum momento difícil. O que o senhor diria para essa pessoa? Filho, olha, para você que talvez, como o Fernando disse, né, está aqui acompanhando esse programa hoje, né, e passa por uma situação difícil, nós temos uma certeza assim, eu e você, nós viemos a este mundo, não importa do que jeito que nós viemos, em que circunstâncias viemos, mas viemos por vontade de Deus. Eu e você fomos desejados por Deus. Eu creio muito na Escritura Sagrada, e a Escritura Sagrada diz que Deus nos escolheu desde sempre, desde antes da criação do mundo. Então somos desejados por Deus. Nós colocamos no nosso coração essa certeza de que Deus nos ama, nos deixamos ser amados por Deus e isso já nos fortalece. Nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que passou pelo sacrifício de cruz, carregou a sua cruz pesada, mas não a desmereceu, nem murmurou contra a cruz. Diante da sua cruz, ele a abraçou, ele entendeu que ele tinha que passar por aquele momento, abraçou a sua cruz sem murmurar, carregou durante o seu percurso o seu Calvário. E depois de passar pela cruz, aí ele tem a redenção e a glória. A minha vida, filho, a sua vida, é feita de cruzes. Nosso Senhor não prometeu facilidade para ninguém. Nosso Senhor nunca disse para a gente que seria fácil. Nunca disse que não teríamos problema. Ele disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque ele nos ajuda a carregar. Não que ele tire de nós os problemas, nos fortalece. Então, se você passa por uma dificuldade, faça como fez o próprio Cristo. Cristo se deixou ajudar pelo Simão de Cirene, Simão Cirineu, ajudou a carregar a sua cruz. Deixe que Deus te ajude a carregar a tua também, partilha com Ele, mas não corra o risco de murmurar. Não corra o risco de dizer que a sua cruz está pesada demais, de renunciar à sua cruz. Abrace-a, carregue-a, partilhe com Cristo. O Senhor vai te fazer forte para superar os obstáculos, não importa quais sejam. Te apega à palavra de Deus, confia no Senhor teu Deus, Ele te ajuda a vencer, superar as dificuldades. Crendo que depois de cada dificuldade nós ficamos ainda melhores, mais fortalecidos. Depois da tempestade, a gente diz no ditado, vem a bonança. E a palavra diz, depois da cruz, vem a alegria da ressurreição e da vida eterna. Todos nós temos o nosso desafio. Abraçamos com coragem, crendo que o Senhor nos ajuda sempre. Não desanimemos. O mundo é para os fortes e em Cristo somos mais que vencedores. Padre Cedemir, qual é a mensagem que o senhor gostaria que as pessoas levassem dessa nossa entrevista? Alegria de ser de Deus, alegria de ser cristão, alegria de estar vivo, alegria de poder ter encontros como esse aqui. Tenho certeza de que você conhece muitas pessoas, certeza de que talvez esteja agora batendo no seu coração a lembrança de alguém que você precisa visitar, precisa amar, alguém que você precisa fazer um gesto de carinho. Então, eu queria que de tudo que nós falamos aqui hoje, ficasse claro para você, vale a pena amar as pessoas, vale a pena abraçar, vale a pena afetar, vale a pena estar vivo. Viver é bom demais, então não desperdice nem um momentinho da sua vida, dedique-se a viver em gratidão a Deus, faça bem tudo aquilo que você tiver a fazer. Padre Cedemir, muito obrigado pela sua vinda Obrigado, hoje aqui. Fernando. Uma alegria. Ainda mais sucesso para o senhor. O senhor que realmente Obrigado, tem um igualmente. papel importantíssimo Obrigado, na nossa filho. cidade e na nossa região. Bendito seja. Obrigado, uma grande alegria. Obrigado a você que nos acompanhou. Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe e guarde. Fernando, Deus abençoe também. Amém. Sucesso aqui na programação. A nós todos. Valeu. Obrigado, gente. A você que nos acompanhou, nosso muitíssimo obrigado. Essa entrevista está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você encontra esta e muitas outras à sua disposição. Acesse lá no YouTube, Câmara Municipal de São José, que você vai ter muitos conteúdos de utilidade pública. Obrigado, muito obrigado pela sua audiência.
Câmara Municipal de São José. Juntos pela cidade. Juntos por você. Vai esperar um pouquinho.